Obrigada, amiga. Pode começar a transmissão também. Bom dia para quem está aqui, para quem chegou. Estamos começando a oficina Descobrindo Redes. Essa plataforma aqui que eu estou transmitindo na tela é um site chamado Notion. É por aqui que a gente vai meio que fazer a apresentação, e se vocês quiserem entrar para poder editar também, fica à vontade, porque, assim, só rapidamente dizer um pouquinho, a gente vai primeiro fazer uma breve explanação, assim, né, de alguns conceitos sobre rede, algumas coisas que a gente já vivenciou, experienciou, e aí a gente tem a construção coletiva, né, a proposta de uma construção coletiva de um guia para redes, né? Porque todo mundo tem essa vontade de estar formando suas redes nos seus territórios, então vamos construir isso juntos. E vai ser nessa plataforma. Então, essa aqui Eu acho que nesse espaço que a gente tem feito, tem funcionado bem, assim, a gente parar um pouco, né, respirar fundo e explorar não só a nossa troca um com o outro, assim, mas principalmente explorar nosso espaço interno, né, porque ele é tão rico e tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, nos serve de inspiração para muitas coisas práticas. Então, eu queria convidar vocês para, junto comigo, com a Luísa, a gente respirar fundo. E quem quiser fechar os olhos, entrar num espaço mais reflexivo, assim. Coisas do inconsciente, né? Porque nossa mente está trabalhando o tempo todo, e quando a gente para de alimentar ela de coisas mais imediatas, assim, chama tanta atenção, outros tipos de conexões surgem, pensamentos. E eu gostaria de pedir para a gente pensar em todos os tipos de trocas que existem. O ar que enche o pulmão, a luz que vira a escuridão, a terra, as estrelas e a imensidão. Acredito que apenas são a troca e a união, como a água que cai do céu, um beijo de amor, uma comida que enche a barriga, um beija-flor. Mas parece que a união é assim como os unidos, indispensável. Tanto a união para os unidos, quanto os unidos para a união. Um depende do outro, assim. Eu queria trazer essa reflexão para a gente começar a explorar esse assunto de redes, assim, que esse que é o tema da oficina, da gente explorar nossas ideias, nossos conhecimentos sobre o que a gente já é, né? A gente já é uma rede de pessoas e a gente faz parte de várias redes no nosso dia a dia. E eu acho que nada mais justo da gente fazer para aprender sobre uma organização de rede do que uma dinâmica de rede, né? Que é o que a gente já está fazendo. Mas por que redes é uma pergunta importante. Você não está transmitindo.
Então, nós somos uma rede, né? Nós já somos uma rede. Tem muitos exemplos que a gente pode dar e a gente com nossos familiares, com as pessoas do nosso bairro, as pessoas a gente se relaciona esporadicamente ou diariamente, nós já fazemos redes com elas, né? Mesmo sem perceber, sem se dar conta disso, né? O tempo todo. E eu acho que esse é um momento legal de você, de quem quiser ligar a câmera, se apresentar, falar assim brevemente se você, de que território você é e em que redes você acha que você se insere, para a gente saber assim como que vocês veem isso também de redes, né? Para a gente também trocar saberes aqui. Deixa eu só falar o nome. Uma boa a gente começar, né? Esqueci desse detalhe, eu sou o Renan, eu faço parte do grupo Muda UFRJ, que é o Mutirão de Agroecologia, que é um grupo incrível, assim, que eu tive a oportunidade de conhecer na graduação e que salvou a minha graduação, salvou meu sentido na faculdade, né? Minha motivação e de muitas pessoas, assim, que nem eu, né? E dentro desse grupo a gente fazia plantio, construía. Ainda vamos voltar a fazer, né? Depois dessa breve interrupção. Mas plantios de agrofloresta, a gente tem uma agrofloresta que também é um laboratório vivo, né? De agroecologia. E a gente viveu muitos momentos de trocas, né? De lazer, de construção, de reuniões, de aulas. E a gente, dentro desse grupo, a gente ainda faz parte de uma rede maior, né? Que é a rede de agroecologia da FRJ. E por isso que a gente está aqui também, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Perdoe se eu falo demais, mas é isso. Queria passar a palavra também, não precisa falar muito. Um oi já é massa. Eu sou Luísa, faço biologia na UFRJ, em geral me conhece por Mushu. Eu acho que eu me ensino muito nas redes, acho que a gente já falou um pouco mais disso, né? Mas em diferentes escalas, né? Assim, tem a escala municipal, a escala estadual, a escala nacional. Então, eu me vejo muito tentando estar em diferentes escalas, ou pelo menos sabendo o que está acontecendo. Isso ligado à agroecologia, né? Tipo, que nem o Renan falou na rede da UFRJ. Mas acho que eu quero ver vocês. É isso. Salve, bom dia. Tá escutando, moço? Você fez careta pra mim? Eu sou o Lucas, eu faço parte também da rede de agroecologia da FRJ, do coletivo Agrofloresta Galvos ao Pé da Letras, e além da agroecologia, eu também faço parte de uma outra rede, que é uma rede que faz parte de um movimento social. Então, as redes também podem compor outros movimentos, né? Agroecológico, movimento feminista, movimento indígena. O que eu faço parte é o de economia solidária. E também tem, como a Muxo falou, essas redes, né? A municipal, estadual, e eu tenho atuado mais a nível estadual. E é isso. Passo a palavra. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Vou apresentar, mas eu não vou abrir a câmera, não. Acabei de acordar. Meu nome é Vanessa, eu sou aluna da UFRJ do curso de Gestão Pública. Eu sou do projeto de extensão Viva Geomata, do IGEL. Eu faço parte da rede de agroecologia da UFRJ
E eu queria compartilhar que eu acho que a gente deveria refletir todas as atitudes que a gente tem no dia a dia, as pessoas que a gente se relaciona, e dizer que isso é estar atuando em rede, né? Todas essas nossas relações são atuações em rede. Eu faço parte de uma equipe de corrida da UFRJ, que é da Educação Física, e assim, mesmo não sendo do curso de Educação Física, eu integro essa equipe, então eu não deixo de estar atuando em rede também, né? Com essa equipe, as ações que a gente faz lá, porque a gente tem um projeto lá também que atua na Cidade de Deus. Então, essas atitudes que a gente vem tendo lá na equipe de corrida também é uma atuação em rede, não só na agroecologia, mas em todas as outras relações que a gente constrói. E atuar em rede, para mim, principalmente na agroecologia, foi uma coisa muito significativa, assim, porque trouxe um resgate muito grande para mim sobre as coisas que eu gostaria de fazer, ressignificou a minha visão de coletivo. Eu tinha um pouco de dificuldade de trabalhar em grupo, por, por questão de espera, né? De ter que ficar esperando uma pessoa fazer uma coisa para você fazer outra e tal. E aí eu vi que a construção que a gente usa aqui, que é horizontal, você pode chegar lá e fazer e não precisa ficar esperando o outro. Então, isso, participar dessa rede ressignificou para mim o que é você atuar em coletivo. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Irado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Dá um oi. Então, pensando nisso, inclusive muito nisso que a Vanessa falou agora, a gente pensa, né? Por que redes? Na verdade, é isso, né? Nós temos muitas redes, nós somos pessoas, consumidores, produtores, trabalhadores, cidadãos que estão em diversas redes, né? Cotidianamente, enfim. E além disso, isso vai para níveis da natureza, né? Porque, assim, não só como se fossem redes artificiais que a gente cria através dos nossos interesses pessoais, mas também redes naturais da natureza, né? Que a gente vê que é uma organização que se repete, né? Por exemplo, dentro mesmo do nosso corpo, né? Como que isso vai indo de um micro para um macro em diversas escalas, né? Assim, tanto no ser humano, quanto nos biomas, quanto em diversos seres vivos isso acontece, né? Por exemplo... Não, que como está mostrado aí nas imagens, nós mesmos somos uma rede de diversos milhares, milhões, bilhões, sei lá, de microvidas, né? Que são células e bactérias e mais. Sim, porque a gente não tem essa noção, né? Mas dentro do nosso organismo nós temos milhares de micro-organismos que, na verdade, fazem o funcionamento normal, né? Do nosso corpo, do nosso intestino, do nosso cérebro, enfim, de vários órgãos precisam de micro-organismos para funcionar, na nossa pele. Então, nós somos uma rede de células, uma rede de seres vivos dentro mesmo do nosso corpo, né? Então, como que vai ser diferente do lado de fora, né? Para nossas relações pessoais? Então, pensar um pouco o que compõe essa rede, né? Qual a diferença de um grupo para uma rede? Porque às vezes a gente está nessa relação com várias pessoas e a gente é um grupo. Aí você conhece outro grupo, aí vocês pensam, será que a gente é mais um grupo ou agora a gente é uma rede? E na verdade, dentro do próprio grupo, a gente já é uma rede, né? Essas relações que a gente tem com as pessoas já configuram nós, esse grupo, como uma rede de pessoas, né? Que tem um objetivo em comum. Sim, de uma definição assim mais
sei lá, mais técnica, talvez um grupo seja um conjunto de coisas e a rede pega as relações entre essas coisas além disso, né? Tipo, ela dá conta de tudo que acontece, de todas as interações, as trocas, a organização dela, a estrutura, né? Coisas assim. E a gente tentou, então, pensar em exemplos muito próximos, assim, da nossa realidade, né? Pelo menos pensando um pouco, assim, em diferentes redes que existem, né? Que a gente convive, que a gente sabe que existem e que, por elas serem diferentes, a gente pode não perceber, mas elas têm diferentes estruturas, diferentes razões, diferentes propósitos que vão fazer com que elas funcionem de uma maneira específica, né? E isso tem motivo, porque é isso, cada uma tem o seu propósito específico, né? Então, se a gente for comparar um time de futebol com uma excursão da terceira idade, vão ser redes de pessoas diferentes com propósitos muito diferentes, né? Então, valores diferentes, né? Como está aqui. Por exemplo, o valor de um time de futebol é fazer o gol, né? Tipo, tá em forma e coisas assim, né? Tocar a bola é bom e tal. E na discussão de terceira idade, seu maior valor é se divertir, é você fazer contatos, é você criar amizades, né? E aí, como que se organiza um time de futebol? Ele é uma heterogestão, ou seja, é uma gestão vertical, né? Que tem alguém que manda em alguém e tem gente que obedece esse alguém, né? Tipo, o técnico manda nos jogadoras e jogadores, Cartola manda no técnico e coisas assim, né? Uma excursão de terceira idade é meio que mais uma autogestão, cada um faz o que quer, sendo que o motorista ali tem uma função bem específica, né? Então são coisas bem diferentes e particulares. Isso acontece em todos os lugares, assim. Cada uma dessas redes envolve relações diferentes, né? Tipo, vão durar por tempos diferentes e, enfim, pode passar. Que nem é uma ideia que a gente falou numa outra roda da diferença entre o diamante e o grafite, que eles dois são feitos pelo mesmo material, que é o carbono, mas o que diferencia um do outro é só a organização do carbono. O carbono está em lâminas e no outro ele está mais bem conectado, assim, né? Tipo, em 3D. Então, quando você está em lâminas, elas deslizam uma pela outra e elas atrapalham a luz, a passagem da luz. Então, o grafite ele fica mole e opaco. Já o diamante ele fica duro e transparente, né? Então, a organização da rede e a estrutura muda a funcionalidade dela e gera novas características que não existiam antes, né, nos componentes individuais, assim. Então, além disso, tem a comunicação entre esses componentes, né? Que processos ou coisas eles estão fazendo e o que essa rede representa em geral, assim, né? O time de futebol feminino da seleção brasileira, ele representa bastante coisa, né? Tipo, ele está na escala mundial, o planeta todo praticamente conhece ele, diferente de uma excursão de nossos avós, assim. Mas representa maravilhas para os avós também, então por aí, assim, a gente queria só tentar abordar alguns conceitos de forma mais aplicada, assim. Acho que terminou essa parte, né? E isso foi só para dar uma ideia, assim, de quais são alguns elementos fundamentais de redes, mesmo que diferentes, né? Tipo, os pontos, as relações entre esses pontos, né? E a estrutura, se é uma coisa centralizada, se é uma coisa horizontal, se
se é uma coisa espontânea ou se ela tem uma ordem, né, certa, vinda de alguém ou de algum valor econômico, né? Se ela tem um objetivo, por exemplo, de, não sei, de alguma reivindicação social, né? Luta por algum direito, você forma uma rede de pessoas que vai numa manifestação, ou se é um grupo de extensão de agroecologia universitário, né? Que tenta promover a articulação entre o campo e a cidade, a troca entre saberes acadêmicos e populares, enfim. Cada rede a gente consegue organizar de acordo com os nossos propósitos, e a gente se aproveitar disso é muito valioso, assim, né? E quanto mais a gente tentar entender o assunto, a gente consegue, talvez, se organizar de novas formas, né? E propor novas coisas, assim. E facilitar a nossa própria organização e comunicação interna, que são coisas difíceis de lidar na prática, porque quando você tem um grupo de 10 pessoas, você conhece todo mundo, você é amigo das pessoas, você troca, você almoça com elas. Mas quando você tem 10 grupos de 10 pessoas, você não conhece todo mundo, você não sabe o que está acontecendo. Então, precisa de alguma estrutura, precisa de alguma forma definida de comunicação, de reunião, de encaminhamentos de propostas e tudo mais. E essa mais ou menos é um pouco da ideia, né, dessa roda, mas eu vou deixar a Luísa falar um pouco antes disso. Então, a gente estava se perguntando por que redes, né? Por que fazer redes? Por que estar em redes? E muito disso também é os resultados dessa rede, né? Porque a gente vê que, na verdade, em diversas experiências de redes, as ações são potencializadas, né? Como o Renan falou. Quando você se junta em rede de uma forma específica, você tem um resultado específico, né? Então, e você vai formar algo que... Como é que é aquela frase? A soma das partes, ela é muito diferente do que quando você estivesse fazendo as coisas separadamente, mesmo que fosse com o mesmo objetivo, né? Então, aqui tem alguns exemplos de como, em diferentes contextos, as redes podem ser aplicadas para um bem um bem coletivo, né? Que vai atingir muitas pessoas. E aí, um exemplo é a criação de uma estratégia de comercialização, que é a CSA. Na verdade, é um abastecimento... Vou explicar a história do início. No Japão, teve um derramamento de um químico de uma empresa, e aí as pessoas tiveram que se adaptar na alimentação de algum modo, porque a alimentação, principalmente dos peixes, né, da água, estava completamente contaminada. Então, buscando mães, né, dessa cidade que foi mais afetada, buscando um alimento saudável, né, sem contaminantes, foram procurar no interior agricultores orgânicos, né, que isso já estava acontecendo. Então, essas mães fizeram uma rede de famílias que estavam apoiando, né, se associando a um agricultor para que esse agricultor pudesse prover alimentos para elas de uma forma muito direta, né, no sentido, o que você precisa para você plantar? Então, vamos fazer isso junto, vamos fazer isso acontecer porque eu preciso muito desse alimento. Então, não é mais uma relação de quanto que é esse alface. É tipo assim, o que precisa, não só de dinheiro, né? Mas, tipo, às vezes é uma logística, às vezes é alguma outra coisa que falta para a rede funcionar, né? Para esse abastecimento de alimentos orgânicos, nesse caso, acontecer. E essa foi uma solução tão forte que se espalhou para o mundo todo. E hoje em dia tem CSA, inclusive na UFRJ. Então, saiu do Japão e hoje em dia está na UFRJ. Tipo assim, é isso. Quando a gente encontra uma solução em rede que ela é replicável, aplicável em outros contextos, é isso. Ela vai se adaptando, ela vai surgindo e fluindo, né? E outro exemplo, que é dessa foto aí, essa imagem que eu coloquei, que é a Sexta Cuidar-se, que foi organizada pelo Grupo de Trabalho das Mulheres da Articulação de Agroecologia do Estado do Rio de Janeiro, que eu também faço parte.
E essa cesta, ela foi criada, né, pensada no contexto da pandemia, porque muitas mulheres estavam na linha de frente, cuidando de seus territórios, fazendo campanhas durante a Covid, enfim, estando nessa linha de frente, né, e precisando de um apoio, precisando de um cuidado, porque as mulheres que tanto cuidam, quem que cuidava dessas mulheres, né? Então, as próprias mulheres decidiram fazer essa iniciativa de fazer uma cesta com elementos de autocuidado, né? Ervas de chás, mudas, pomadas, extratos homeopáticos. Então, são elementos que vão fazer com que a gente se fortaleça. Então, as mulheres fizeram uma rede onde elas conseguiram gerar uma renda para elas mesmas e ainda fortalecer outras mulheres durante a pandemia. Então, para vocês verem como que é potente a gente conseguir juntar pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Que estão nesse mesmo contexto emergencial, né? Então, é isso, se conectar com as pessoas que estão precisando das mesmas coisas, né? Que estão no mesmo contexto, fazendo uma relação. E uma roda que teve também ontem, né, sobre experiências em rede, a Flávia disse que ela tem uma informação sobre quando a pandemia aconteceu, né, quem mais conseguiu dar uma resposta rápida eram as pessoas que já estavam articuladas em rede, assim, conseguiram ter algum tipo de solução emergencial, né, articulação emergencial para o seu território. Então, as redes são uma forma de autogestão popular, né, da população tomar conta de si mesmo e de promover o seu bem, independente do Estado, assim. E é isso, né? As redes, elas podem estar em muitas escalas, né? Eu falei mais cedo da rede de agroecologia da UFRJ e dessa transescalaridade, né? O que é isso? Isso é uma potência muito forte das redes, né? Porque quando você está em rede com uma pessoa daqui, ela está em rede com outra pessoa de um outro lugar. Então, as coisas vão se conectando e quando você vê, você está numa trama tão extensa que você nem acredita. Porque, por exemplo, né? A gente da rede de agroecologia da UFRJ está em relação com a rede carioca de agricultura urbana, que é uma rede de agroecologia a nível municipal, que está relacionada com a articulação do Estado do Rio de Janeiro, que está em relação com a articulação nacional. Então, assim, é uma rede muito forte e são as mesmas pessoas, assim, né? Vai só agregando novas pessoas. Então, é muito potente as trocas, né, que vão surgindo disso. E uma coisa... Por que isso é tão importante, né? Porque nós, enquanto indivíduos, a gente muitas vezes está indefeso frente a muitas coisas, né? Tipo, a negligências do Estado, negligências de todos os tipos do Estado, né? Fome, né? Pobreza, falta de educação, violência, muitas coisas, assim, né? Desnutrição, envenenamento dos nossos solos. E se a gente continuar desarticulado enquanto indivíduos que só aceitam o que vem de uma gestão superior, assim, né, que a gente nem tem tanto controle sobre, parece que as eleições, né, enfim, é difícil você conseguir ter um resultado bom delas. Então, acho que a partir disso as pessoas têm que se organizar em rede mesmo, né, e começar a gerir espaços do local para o mais regional, para o nacional, eventualmente, que está exemplificado aí nessa imagem, né? Na Articulação Nacional de Agroecologia, que é a ANA. Então, as redes nos dão um potencial de atuar sobre uma realidade coletiva, enquanto individualmente a gente não consegue. E além disso, não, aquela questão do tempo é só que, tipo, as redes perduram no tempo, né? Elas se desenvolvem, elas crescem, elas têm filhos e filhas e netas, enfim, tipo, elas se reproduzem também, né? Surgem outras redes a partir das redes.
e muitas coisas inesperadas, assim. Muitas coisas surgem sem a gente prever, né? Influenciando pessoas sem saber também. Então, aí alguns exemplos de grupos barra redes, né, que dá para entender um grupo como sendo uma rede de extensão em agroecologia, como já falou, grupos de compra, venda ou oferta de serviços ou produção, que quando um grupo de pessoas se junta para comprar alguma coisa, você torna aquele item mais barato, né? Então, sempre tem uma vantagem de você se organizar para gerir suas expectativas e alinhar seus objetivos. Grupos políticos, esportivos, de reivindicação social e tal. Vamos passar aqui, o tempo está ficando curto para nossa dinâmica. Esse é um fungo que a gente também mostrou num outro espaço, mas ele é um fungo microscópico. Quando ele está agindo coletivamente, tipo, tá vendo nessa foto da esquerda aí, botaram um pouquinho de fungo com um pouquinho de comida nesses espaços. E aí, a partir do momento que ele se expande e consegue conectar outras ilhas de fungos, ele vai formando um todo que, incrivelmente, passa a ter uma inteligência, né? Tipo, mesmo que cada fungo individual não saiba, eles estão num labirinto e também em cada ponta do labirinto tem uma fonte de comida. Então, eventualmente, o fungo consegue descrever o caminho mais curto, né? De uma ponta a outra para sobreviver mais eficientemente. Então, é uma inteligência coletiva que não existia antes. E uma coisa incrível é o encontro, né? Que nem a gente está vivenciando esse encontro aqui virtual, né? E o fungo vivenciou o encontro dele ali com os outros fungos. É a partir do encontro que a gente consegue, né, ter essa faísca, ter essas ideias, ter essa conexão que gera as redes, gera os grupos. E que, por sua vez, geram a mudança, né, na nossa sociedade, nas nossas realidades. E isso torna a gente parte de uma mesma trama, de um mesmo contínuo que se movimenta junto, né? Se influencia, se puxa, se motiva, se apoia e tudo mais. E essa foi a nossa breve, queria que você tivesse sido mais breve, introdução ao assunto, e agora a gente queria ouvir de vocês, assim, na verdade, propor uma dinâmicazinha, porque nesse site aí a gente consegue fazer essa estrutura, assim, de páginas dentro de páginas, como vocês estão vendo. Então, volta. Aí a gente botou, assim, o que seriam, talvez, componentes básicos de uma rede, né? A sua parte interna, sua parte externa, e a interface seria o que liga o interno ao externo, né? Tipo, a comunicação da rede, as ações dela no território, e não lembro o que mais está ali dentro. O interno seria, tipo, quem são as pessoas, quais são as suas relações, né? Como é que elas se organizam e coisas assim. E o externo seria o que não é a rede, né? Com o que a rede se relaciona. Tipo, com que outros grupos, pessoas, com que, enfim, trocas de materiais, trocas econômicas ela faz com o meio externo, né? E então, basicamente esses três, interno, externo e a interface entre o externo e o interno e externo. E a ideia seria assim, tipo, a gente passar por cada um deles e não só eu e a Luísa falarmos, na verdade a gente não falar muito mais, mas a ideia seria ouvir um pouco de vocês, talvez a Lira, que já começou a falar um pouquinho ali das redes que ela faz parte, bota ali, ó, na orientação. Então, seria mais ou menos assim, a gente vai passar por cada aspecto da rede e quem tem alguma ideia sobre uma possibilidade de articulação em rede naquele sentido, tipo,
do tema que for da vez, sugere. Quem tiver alguma pergunta a respeito, faz a pergunta, né? Porque a dúvida também é relevante para a gente tentar responder ela ou deixar ali para alguém responder depois. E também a ideia é que esse próprio documento continue uma construção nossa, né? Ao longo do tempo, para a gente ir acumulando aí nossos conhecimentos, assim. Então, acho que a primeira pergunta seria se vocês concordam que é bom para a gente organizar uma rede entre interno, externo e a interface entre os dois, assim. O que vocês acham sobre isso? E aí pode voltar ali pro... Alguém tem opinião? O interno teria todas essas coisas aí, por exemplo, valores, pessoas, objetivos, os elos entre as pessoas, organização, ações, sinergia, comunicação, assim, foi coisas que a gente foi listando, que a gente, a partir da nossa experiência, ou a partir de coisas que a gente ouviu durante a semana, ou coisas que a gente leu também para preparar o espaço. E a interface seria os meios de atuação desse grupo, né? Que tipo de ferramentas ele usa, que tipo de práticas ele faz, metodologia de reunião, sei lá, coisas assim. Como que esse grupo se apresenta ao mundo exterior, né? Qual a identidade visual, como é que... Se você tem um Facebook, ou se você fala no rádio, ou se você tem um canal no YouTube, né? Que também é a parte da comunicação, enfim, né? Tipo... Isso, todas essas coisas que estão aí, todas essas páginas, elas estão em aberto, né? Você pode querer... A proposta para agora é essa, se você concorda, se você quer mudar o nome, se você quer mudar de ordem, se você quer tirar da interface e botar no interno ou no externo, se você quiser mudar tudo, por favor, sugira. E o externo, mostra ali rapidinho. O externo seria o contexto externo, né? Tipo, o que está acontecendo no mundo, quem são nossos parceiros, que materiais a gente troca e que dinâmicas a gente tem de relacionamento externo, assim, sei lá. Algumas coisas não são tão bem definidas, não foram tão bem desenvolvidas, porque a ideia é que a gente construa isso coletivamente agora. Então, o que vocês acharam da ideia? O que vocês acharam? Podem falar alguma coisa, assim, para a gente Se não começar entendeu a troca. também. Perguntas. Não tá. Não tá no YouTube, porque o Renan era para estar conseguindo transmitir a tela dele para passar os slides e eu fazia a transmissão, mas aí acabou que o computador dele não funcionou. Mas aí depois está sendo gravado aqui, e aí a gente coloca no YouTube para todo mundo ver. Vai ficar disponível lá, tá? Então, vocês concordam? Primeira pergunta, eu acho que concordam que é uma boa dividir em interna, atuação interna, externa e a interface, né? Não atuação, né? Tipo, questões internas, externas e a interface. A minha ideia seria em dividir 3 grupos para cada um falar sobre cada um, mas como só tem 10 pessoas, acho que a gente passa por todos juntos e cada um vai dando sua opinião. Porque é isso, tipo, a gente tem algumas ideias, mas a gente precisa da rede para essa construção, assim, né? Para ela ficar mais potente. Valesca chegou agora. Basicamente, a gente acabou de dar uma introdução sobre redes, assim, tipo, sobre aspectos gerais de algumas redes, a partir da nossa experiência, de algumas coisas que a gente leu. E a ideia agora é ouvir de vocês, de quem quiser falar, de quem quiser perguntar também, sobre essas características que estão aparecendo aí no slide, né? Tipo, acho que a gente pode começar pelo interno, né? De qualquer forma. O Lucas ia falar alguma coisa. Então, Valesca, seria, por exemplo, se você tem alguma ideia de valores para uma rede, né? Tipo, que tipos de valores uma rede poderia ter, ou que tipos de objetivos
uma rede poderia ter, entendeu? Vou parar de falar. Salve, Renan. Então, eu ia concordar contigo, que eu achei boa a divisão. E em relação a interno, acho que a primeira coisa que a gente tem que ver numa rede é por que formar uma rede, né? Com quem, para quê? Por exemplo, aqui na minha comunidade, a gente tem alguns problemas em comum e também tem algumas qualidades, né? Então, de qualquer maneira, é importante uma rede de vizinhos. Para que uma rede de vizinhos? Para se conhecer, para todo mundo saber o nome do outro, saber, por exemplo, se alguém em casa tem um pé de manga, para pedir manga, saber se alguém é mecânico, para se o carro quebrar, para conhecer caso alguma coisa aconteça, ela perguntar. Então, uma rede de vizinhos é interessante para todo mundo. E com quem? Com os vizinhos, né? Então, acho que uma coisa interessante a gente pensar em propor, em construir uma rede, é ver as demandas para isso, né? Porque às vezes a gente quer construir redes com sonhos e utopias. Por exemplo, eu quero fazer uma rede aqui com o pessoal de troca de sementes crioulas. Só que eu conheço pouca gente que troca sementes crioulas aqui na minha comunidade, na minha região. Aí eu vou fazer uma rede com quem? Comigo, com meu pai, minha cadela, minha avó? Assim, até daria, mas não tem essa demanda ainda, né? É uma demanda que parte de mim. Então, talvez for jogo tentar fazer uma rede de troca de sementes a nível estadual, a nível do Nordeste, né? Pronto, só queria falar isso aí, por enquanto. Marcelo, vai ficar assim para todo mundo no StreamYard, tá vendo? Eu acrescentei ali o porquê. Não vai aparecer o que tá Acho que fazendo. não apareceu ainda. Alguém mais tem algo para comentar? E também tem como a gente ir escrevendo, né? Nesse link que tinha. Tem, quem quiser entrar no link tá livre. É só logar pelo e-mail do Google. Tá. Posso falar? Sim. Oi, compas. Tá bom, eu vou tentar falar em portunhol, desculpa. Eu acho que os processos de rede nem sempre... Vou falar aqui do Chile, né? Mas aqui na minha comunidade, na minha cidade, não sempre são compreendidos os processos de rede. Às vezes, todo mundo quer fazer tudo. Então, eu acho que acredito que os processos de reflexão sobre o que está sendo feito, pelo menos em nosso contexto, são muito urgentes, né? A gente precisa se juntar para poder falar sobre o que está fazendo e ter estas distintas olhadas do trabalho mais local, mais geral, né? Nacional. Precisamos fazer esse exercício de política mais cotidiana, porque a gente não tem esse exercício no nosso cotidiano. Então, aqui temos alguma articulação, fazemos parte de uma assembleia de vizinhos e vizinhas, depois da revolta chilena de outubro do ano passado. Então, ninguém se conhecia entre si, mas agora somos parte de uma assembleia, e o tempo de pandemia, nossas reuniões são virtuais, mas a gente, a partir das necessidades coletivas, fizemos uma comissão de abastecimento popular, com a ideia de poder comprar produtos locais a produtores locais, a comunidades camponesas também, mas isso a partir de uma necessidade muito pontual da gente, e é
que as pessoas mais velhas não podem sair de casa para comprar algumas coisas. Então, eu acho que o que falou agora Lucas sobre as necessidades próprias das comunidades também é um exercício muito importante, porque você pode ter uma ideia, mas precisa saber conhecer o contexto e o diagnóstico mesmo feito por a mesma comunidade. Então, eu acho que são muitas coisas que vamos reflexionando, e que é muito necessário poder nos encontrar para falar estas coisas e compreender as necessidades do trabalho de redes, e poder nos encontrar com outros e outras organizações de produtores, de consumidores. Aqui temos a realidade que a gente quer comprar alimento, mas algumas vezes não quer ser parte da organização. Então, isso também é um processo. Quando você vai para entregar os produtos, a comida, é necessário também uma fala, um escrito sobre o porquê, quais são as motivações da gente organizar. Não é só comprar mais barato, é uma motivação política. Isso. Obrigada. Demais, obrigado por compartilhar. Volta ali pro geral, no interno. Então a gente acrescentou essas duas sugestões aí nas questões internas, né? Por que a gente está se articulando e como que a gente está se articulando, né? O que a gente está fazendo. E alguém tem mais alguma sugestão, assim? Alguma ideia, alguma pergunta? Eu tenho... Peraí. Pode falar, Tu, Red. Vanessa. É que essa conversa, né, que a gente está tendo, eu comecei a refletir sobre como a gente pode se encontrar, como a gente pode encontrar pessoas que querem atuar em rede, que querem fazer a mesma coisa que a gente. Eu acho que a gente pode começar com isso. E, assim, pensar que nesse documento que vocês fizeram, que tem aberto, tá, que a gente vai preenchendo, é uma ótima iniciativa para isso. Porque se a gente tivesse uma plataforma que a gente pudesse preencher essas coisas e encontrar essas pessoas que têm interesses em comum com a gente, pô, isso seria perfeito, porque a gente vê o quanto as nossas ações contemplam outras pessoas que estão distantes. Você vê, por exemplo, que tipo, a nossa atuação em rede trouxeria de outro país, e o quanto isso pode ser significativo para ela, sabe? Então, eu acho que o que falta é a gente realmente se organizar para poder conseguir acessar essas pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente. Porque é isso, né? Rédico está no Rio Grande do Norte e ele tem vontade de fazer essa troca de sementes. E, assim, como que ele vai achar essas pessoas que também estão? Então, lá perto dele, podem até ter pessoas que têm o mesmo interesse dele, mas ele não consegue saber por essa falta de comunicação. Então, eu acho que a gente pode pensar a necessidade de um banco de dados para essas trocas, entendeu? Para a gente poder encontrar essas pessoas que querem fazer a mesma coisa que a gente e a gente constituir várias redes a partir daí. É isso, pode falar agora, Rédico. No ponto anterior, sobre valores. Porque, por exemplo, a gente pode fazer uma rede de startups, pode fazer uma rede de McDonald's, pode fazer uma rede de agricultores. Então, os valores vão, assim, ser bem distintos, né? O que um agricultor pensa sobre alimentação é diferente do que o CEO do McDonald's do Brasil. Então, a questão do valor, eu acho que é muito importante, né? E eu acho improvável que um
agricultor familiar agroecológico vai querer contribuir na construção da cadeia produtiva, né, que vai chegar até o final do McDonald's. De repente tem interesse em querer construir isso e tal, vale a pena para ele ou para ela, mas acho que a questão dos valores é importante, né? Às vezes são valores ideológicos, às vezes são valores comunitários. Por exemplo, meus vizinhos aqui, eu diria que eles, não vou falar que não vou presumir, mas eles são muito ligados à igreja e fazem questão de fazer campanha para algumas pessoas ligadas ao atual governante nacional. Eu não conheço eles a fundo. Ideologicamente, eu provavelmente não tenho muito em comum, mas na questão comunitária, eu tenho muito em comum com eles ao demandar uma praça para a nossa comunidade, ao demandar do poder público uma iluminação pública, segurança, ao demandar que o posto de saúde ele seja consertado, enfim. Vamos ter assim coisas para construir juntos, né? Coisas como assim comunitárias, não temos que pensar assim em construir uma revolução juntos, a gente tem que pensar em cuidar da nossa comunidade. Eu acho que a questão do valor são valores diferentes e em casos diferentes, com pessoas diferentes. Então, eu só queria botar isso aí, acrescentar isso. Boa. Então, eu estou botando assim, valores comunitários e redes com objetivos comunitários talvez requeiram menos afinidades de valores, né, ideológicas. Contanto que você concorde com aquele objetivo comunitário, né? Alguma coisa por aí, né? Para fins comunitários, né? Irado. E junto dos valores, eu não sei se seria bem aí que era para botar, mas eu botei cooperação versus competição e autogestão versus heterogestão, né? Todo mundo que conhece o conceito de autogestão, a autogestão é o oposto de heterogestão, que seria a autogestão cada pessoa ser responsável por si e pelo coletivo ao mesmo tempo, né? E tentar fazer isso de forma organizada, né? Tipo, todo mundo é responsável por tudo, de certa forma, de acordo com alguma lógica interna do grupo, assim, de cada pessoa. E a heterogestão é quando você define as coisas de acordo com cargos, né? E ordens, né? E uma hierarquia de comando, assim, né? De quem manda. Então, acho que isso pode ser um dos valores, né? Nossa rede é autogestionada ou ela é heterogestionada? Volta aí pro parte interna. Alguém quer comentar algum desses temas ou propor algum outro tema? Ou ver dentro, né? Porque já tem algumas coisas escritas em alguns. Eu queria entender melhor o último, sobre a temporalidade de uma rede. O que você pensou em relação à temporalidade? Do momento que ela foi fundada até o momento que ela vai se estruturando? Não entendi. Eu não sei, eu não botei nada dentro, eu acho. Era mais para a gente levar em consideração que a rede tem uma temporalidade, né? O que um grupo tem uma temporalidade, tipo o Muda, por exemplo, o grupo que eu faço parte, ele está num momento de renovação de pessoas, né? Tipo, muitas pessoas que fizeram parte por bastante tempo se formaram, né? Que é um grupo universitário, e agora outras pessoas estão entrando, então tá nesse momento, tipo, é uma questão temporal da rede. E da gente levar isso em consideração no planejamento das nossas atividades, né? Sabendo que as pessoas se formam a cada 5 anos, a gente tem que ter um processo de entrada de novos membros facilitado, assim, né? Alguma estratégia para fazer isso ocorrer bem ao longo do tempo. E outras coisas que eu não pensei ainda.
E temporalidade também é aquilo que o Renan falou, que o tempo de articulação, né? Por exemplo, pandemia, você já estar articulado com seus vizinhos faz você ter uma reação mais rápida, né, a uma emergência, a uma demanda, né, contextualização de muitas pessoas. Tipo, por exemplo, nas feiras aqui do Rio de Janeiro, quando de um dia para a noite as feiras orgânicas foram proibidas, né, no Rio de Janeiro, os agricultores que estavam muito acostumados com feira ficaram totalmente sem saber o que fazer, né? Tipo, como que eu vou me comunicar com os meus consumidores? Como que eu vou tentar me comunicar com eles de qualquer forma, avisar e tentar vender de outras maneiras? Porque não tinha essa rede formada, né? Tinha, sim, o ritual de ir na feira toda semana, de conhecer quem eram os clientes, né? Os consumidores, mas não tinha esse vínculo mais forte de ter uma relação, de saber quem... Enfim, né, coisas assim. E aí, no caso da CSA da UFRJ, a gente já tem grupos de WhatsApp, a gente faz vivência, a gente tem uma relação, eu diria, um pouco mais próxima, né? Então, foi muito mais fácil a gente conseguir articular com as pessoas que já estão associadas com os agricultores a se manter durante esse momento que eles estão ainda mais precisando, né? Porque, por exemplo, a feira da UFRJ parou, porque o UFRJ parou, mas a CSA não, né? Essa associação que a gente tem dos agricultores não parou desde o início. Então, é muito importante a temporalidade na resposta das ações da rede também, eu diria. Eu vou só... Se alguém quiser falar, pode interromper. Enquanto isso, eu vou só abrindo aqui rapidamente o que a gente botou dentro de cada um, né? Então, o porquê foi isso que a gente falou, né? Tipo, quais são as demandas, a utopia, né? O que o Rédico falou. E podemos acrescentar outras coisas depois. O que estamos fazendo, né? O que a Lira falou, para a gente estar sempre refletindo e se entendendo. Os valores também já entramos. Pessoas e grupos, deixa eu ver o que eu botei aqui. A gente já falou sobre isso aqui. Então, tipo, cada pessoa dentro da rede, ela tem uma demanda, ela tem alguma coisa a oferecer, né? E cada pessoa é única e, assim, e cada interação entre duas pessoas também é única. Tipo, não, dentro de uma rede tem milhares de interações que a gente, que a maioria das pessoas não sabe, mas que é o que tornam ela, né, o que ela é, tipo, tão especial, assim, né, com suas características novas. Todas vêm de cada interação individual e em grupo dentro daquela rede, a partir de indivíduos específicos, né? E cada pessoa tem suas motivações e tudo mais. Então, volta mais um nível. Objetivos, a gente já falou também, alguns objetivos por alto. Elos, ver se eu botei alguma coisa aí. Interações, trocas, seja trocas de afetos, trocas comerciais, trocas de materiais, trocas de produtos, né, escambo, troca de serviços. Uma coisa que eu penso bastante é que se a gente, tipo, você com seus vizinhos, né, uma rede comunitária, você com seus vizinhos, só trocassem produtos, serviços, já daria um benefício, eu acho que na vida de cada um, né? Porque muitas vezes você não quer pagar por uma coisa, você não quer pagar por alguma coisa, mas você quer essa coisa e você tem alguma coisa a oferecer que a outra pessoa tem. Então, tipo, isso não é uma coisa normalmente encontrada, assim, né? Essa possibilidade. Se você tiver uma rede articulada que as pessoas exponham seus produtos e serviços, isso pode acontecer, né? E foi o que a Vanessa falou da gente, quando o Red estava falando das pessoas demonstrarem seu interesse, é totalmente isso. Tipo, se a gente soubesse dos interesses de todas as pessoas que estão ao nosso redor, a gente veria que a gente está todo mundo realmente no mesmo barco, né? E a gente poderia atuar conjuntamente. Só que
a gente é motivado ao individualismo, né? O que volta aos valores. Tipo, toda a nossa sociedade é baseada no individualismo e na competição e na especialização de todos os trabalhos, né? Todo mundo é especialista em alguma coisinha e não entende o que está acontecendo ao redor, não sabe se comunicar com o seu vizinho. Então, toda a potência da rede vem dos elos, né? E mais ainda, eu acho, não mais ainda, né? Mas o que torna isso mais potente ainda é a gente, enquanto indivíduo, ter acesso às informações dos outros pontos da rede, tipo, de todas as vontades dos meus vizinhos, de todos os serviços que eles oferecem, etc, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, por favor, me Eu quero interrompa. comentar sobre elos. Vou. Eu acho que a gente pode pensar em como formar esses elos, né? O quanto a gente ser diverso é importante para a gente fortalecer esses elos, para a gente formar esses elos. Porque às vezes a gente pensa assim, ao longo dessa semana eu venho refletindo sobre isso, como as pessoas têm comentado nos espaços, né? Ah, mas eu acabei de chegar, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer e tal. E aí a importância da gente se conhecer, conhecer as pessoas que estão atuando com a gente, saber da especialidade de cada um. Eu não sei nem se eu usaria essa palavra, mas agora foi o que veio, assim. Mas essa diversidade, né, a gente ser diverso, a gente fazer várias coisas, é muito importante para uma construção, porque o que você faz é totalmente diferente do que eu faço. E assim, a construção horizontal é isso, né? É você ter pessoas de diferentes áreas atuando ali como igual. E não importa se você tem um mês que você entrou na agroecologia ou se tem uma pessoa que está lá há 5 anos. O quanto você pode contribuir, mesmo estando lá com um mês, você tem alguma coisa que você pode construir, seja aqui ajudando a construir uma plataforma, construir um documento, ou seja, fazendo um manejo na terra, fazendo um canteiro. Então, assim, dando uma aula de educação ambiental, trazendo reflexões. Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa enfatizar isso, que para essa construção em rede, a gente precisa dessa diversidade. A gente precisa de pessoas que sejam da física, pessoas que sejam da gestão pública, pessoas da biologia, da geologia, da geografia. A gente precisa dessas pessoas, porque a agroecologia está inserida em tudo. E para a gente atuar em rede, a gente precisa dessa diversidade. Então, é isso que eu tinha para compartilhar. Boa. Eu acrescentei ali a diversidade, a que torna a nossa contribuição mais valiosa, né? E que cada um tem alguma coisa muito valiosa para contribuir. E a gente deve promover isso. E acolher, né, a diversidade. Acolher. Sim, acho que a partir do momento que a gente entende sobre a necessidade dessa diversidade, a gente também pensa numa forma de acolher essas pessoas. Porque o que eu sinto é que, às vezes, a pessoa chega e é isso, né? Tem pouco tempo, está querendo saber alguma coisa, não entende nada sobre agroecologia, e aí chega uma vez, não se sente acolhido, estou falando no caso de um mutirão, por exemplo, né? Chega uma vez para conhecer, não se sente acolhido, e aí ela não volta mais, porque ela acha que ela não faz parte daquele espaço e que ela não tem como contribuir com esse espaço. Então, eu acho que a gente pode pensar também a partir daí como que a gente abre essa interação para as pessoas, sabe? Se as pessoas sabem como é a nossa atuação em rede, como funciona a nossa rede. Então, são coisas que a gente precisa estar enfatizando sempre, em cada encontro, em cada espaço que a gente tem uma troca e está recebendo novas pessoas, né? Para as pessoas entenderem como que a gente enxerga essa atuação em rede. A rede de agroecologia, para mim, ela é uma rede completamente diferente de outras redes que eu já atuei justamente por isso, pela própria construção que a gente faz. E eu demorei um pouco, mesmo já sendo integrante da rede, que eu era menos atuante, né, na rede em si, mas eu atuava no projeto, eu não entendia como era essa construção. Então, às vezes, a Fernanda falava para mim assim, pô, vamos chegar lá na rede, vai ter uma reunião. E aí eu falava, pô, gente,
Eu não sei como chegar numa reunião, o que eu vou falar, como que eu vou participar de alguma coisa, como que eu vou contribuir. Então, eu acho que é importante a gente enfatizar isso, como é a nossa construção e como é a nossa atuação, para gerar esse acolhimento, que é super necessário para a gente poder dar continuidade e motivar as pessoas. E é isso, né? A gente está lá um tempo, tem gente que tem 5, 6 anos de universidade, a gente está para se formar e sair, mas como acolher essas pessoas novas que estão chegando e que querem aprender com a gente? Isso é muito Eu acho que é difícil. isso. Isso é um desafio, né? O Capim-Limão tem aquela proposta, né, de fazer amadrinhamento e apadrinhamento das pessoas que chegam nos grupos ou nas redes, né, tipo, é porque é isso, né, você chega num lugar muito grande, você acaba assim, ficando sem saber o que fazer, sem uma referência, né, então a gente faz isso, dá uma referência para a pessoa, tipo, olha só, oi, tudo bem, eu sou Luísa, então aqui dentro do projeto, qualquer dúvida, fala comigo, pode falar comigo em específico, que aí a pessoa, às vezes, ela se sente bem mais confortável de chegar, perguntar, né, contar uma insegurança, tipo assim, nossa, eu tô perdida, o que eu faço? Então, a gente vê que é uma, pelo menos para a dinâmica do grupo do Capim-Limão, tem sido muito efetiva essa dinâmica de apadrinhamento e amadrinhamento das pessoas que querem se integrar nos grupos e coletivos. E uma coisa também que é mais difícil ainda, primeiro é difícil a pessoa chegar e se sentir confortável. Segundo, é difícil a pessoa se sentir confortável e participar da construção. Terceiro, é difícil a pessoa criar uma nova construção, né? Mudar a construção para o que ela quer fazer. Porque aquela questão da temporalidade, as redes foram construídas, elas nasceram com aquelas pessoas que estavam ali e elas se organizaram em volta dos objetivos das pessoas que a construíram. A partir do momento que as pessoas vão mudando, se a rede não mudar junto, fica uma coisa engessada, né? Uma coisa que não funciona tão bem mais, que é meio que uma tradição da organização e não cumpre tão bem os propósitos das pessoas que estão ali, porque elas não se sentiram à vontade para propor novas coisas ou, tipo, completamente acabar com aquilo que já está sendo feito, né? Ao invés de só, né, continuar aquela prática ali para ela não parar de existir, né? Mas às vezes essa insistência gera desgaste e desengajamento, assim. Renan, sim. Eu acho que é muito importante quando a gente fala sobre a diversidade, porque Paulo Freire nos ensina, através da educação popular, que ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada, né? Então, isso também é muito importante dentro da agroecologia. A poder, acho que é praticar sempre a criatividade em nossas comunidades, em nossos territórios. Então, muitas vezes você tem muitos grupos diversos que fazem coisas distintas, mas os vínculos, as conexões, a articulação é muito importante e precisamos das redes. Então, você pode ter um grupo de consumidores organizados nas cidades, pode ser, e pode ter grupos de produtores, mas a gente não está podendo chegar até as cidades com os produtos ou os alimentos. Então, precisamos dessas conexões para poder fazer uma troca de experiências, mas também de produtos, né? Poder satisfazer as necessidades das comunidades. Uma logística solidária, falou aqui, Lucas. Sim, eu acho que é muito importante, porque as organizações podem estar vendo a importância das redes, mas não toda a gente pode
olhar isso, algumas vezes você precisa ter uma olhada mais geral ou alguns meios. Aqui, muitas vezes, a gente não tem uma infraestrutura para poder chegar até as cidades com os alimentos. Então, nós, como consumidores, podemos organizar a logística que aqui nas cidades está fazendo os grandes mercados, né? Eles põem o preço dos produtos e da comida. Então, nós queremos fazer isso, queremos trabalhar por o abastecimento coletivo e precisamos também poder ter esses níveis de organização para não depender dos intermediários, né? Isso. Boa, muito bom. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, assim, teoricamente a nossa oficina vai até 11h30 para a gente fechar, né, concluir e a nossa ideia e então se juntar às outras duas oficinas. Não, só da Não, a outra, uma oficina que é sobre agroecologia e emergência climática. agroecologia e emergência climática. Então, Pode ser muito potente. talvez essa troca seja potente, né, do que a gente está discutindo, como que isso leva a gente a contribuir para um freio, né, da mudança climática, né, E aí acho que a gente, vamos tentar concluir em 10 minutos, né, só para não sair correndo dessa sala. E aí a gente bota o link aqui e vai todo mundo para outra. Mas acho que a gente só deu tempo de falar mais do que era interno, né? Agora eu acho que a Lira falou um pouco do que é externo, que é atender demandas da comunidade e tudo mais. Ter noção de quem são os seus parceiros, né? Fazer parcerias de acordo com seus objetivos. E bota na interface, só para mostrar um pouquinho que a gente quase não abriu. E a interface teria os meios. Acho que nem vale entrar muito aí, porque a gente já falou bastante coisa. Então, vamos para a conclusão. Sai daí de uma rede. Sai. Então, tem os conceitos que a gente botou aí, que para dar uma fechada. E quem quiser interromper e falar alguma coisa, por favor, também. Mas o conceito da estrutura social foi uma coisa que eu aprendi esses dias que eu achei muito interessante, né? Que uma coisa é nossas ações individuais, né? Os indivíduos, e a outra é a estrutura social grande, né? Que seria a sociedade em si. Então, para a gente conseguir ter algum efeito na estrutura social, o que ela promove, né? Quais são os valores da estrutura social, qual é a moral que rege a nossa estrutura social, e ter algum tipo de voz nisso e alguma influência, a gente precisa, né, se organizar. E se alguém quiser comentar, pode comentar. Não sei, ver o que tem aí, que eu nem lembro. Não, tipo, que a nossa estrutura social nos impõe dificuldades e também oportunidades, né? Dificuldades, eu falei no começo, tipo, fome, pobreza, exclusão social e tudo mais, né? Pandemia e capitalismo, enfim. E eu acho que para
dado uma estrutura social perversa, a gente precisa ter caminhos e estratégias para navegar nela, né? E para conseguir atuar sobre ela também, né? Não apenas que ela atue sobre nós negativamente, o que acontece muitas das vezes. E aí eu listei umas 3 coisas que seriam a formação, né? A formação desde pessoas a grupos, né? Formação em diversos sentidos e redes. O cuidado com essas pessoas, né? O cuidado com as necessidades dessas pessoas. E uma coisa que a Source sugeriu de incluir, que é a micropolítica, né? Que é a nossa atuação política do dia a dia, em todas as nossas relações, né? Que cada ação nossa tem um impacto na outra pessoa que também faz parte dessa rede, que por sua vez vai impactar outra, e isso tem um efeito, né? Volta mais. A renovação da rede, o Lucas está falando ali. E uma coisa interessante que eu acho também que a gente tem que tentar potencializar mais é a articulação entre redes, né? Tipo, no nosso contexto específico aqui da rede da UFRJ seria a gente se articular com a rede de agroecologia da UF, se articular mais intimamente com a REGA, né, que é a rede dos grupos de agroecologia nacional. E essa articulação de redes tem um potencial maior ainda, né, se a gente conseguir fazer ela funcionar. Então, acho que vale até a gente listar um pouquinho, que nem o Lucas sugeriu ali. Cadê? Só um segundinho. Diga aí, Lucas. Compa, muito breve. Eu acho que o que você estava falando agora sobre o sistema, aqui a gente fala sobre que neste tempo de pandemia, a pandemia expôs a precariedade da vida gerada por este sistema capitalista, racista e patriarcal. Eu acho que isso é importante de dizer, porque não é que seja uma dinâmica nova, né? O sistema que tem uma dinâmica já imposta, mas a pandemia vem a expor, a mostrar-se de uma forma muito mais forte, mas são as contradições e as violências que o sistema genera, sim, porque não são dinâmicas novas, mas bem são as dinâmicas presentes e que muitas vezes estão invisíveis para a gente, né? Mas há outras comunidades que estão vivendo essas violências no cotidiano. Boa. Volta aí para... Então, eu acho que uma rede, e principalmente uma articulação entre redes, tem um potencial de gerar alguma estrutura comunitária, né? Uma coisa que eu estava pensando, assim, tipo, um mínimo de suporte, assim, né? Um mínimo de apoio ao pelo menos uma seção reduzida da sociedade, né? E de forma a garantir o bem-estar dessas pessoas, de garantir a sobrevivência dessas pessoas, né? De garantir uma alimentação digna, de garantir trabalho, de garantir educação, lazer. Então, acho que a partir de uma trama mais densa de redes e grupos, a gente consegue alcançar essa cooperação comunitária, né?
e gerar que eu escrevi ali, microclima social, que tipo não é uma coisa que representa toda a estrutura social, mas ela está sendo facilitada pela rede ali localmente. E aí o novo aí, que é uma coisa que a gente não sabe o que é um novo. Se a gente chegar a um nível de articulação e organização novo, novas coisas vão surgir, novos paradigmas, né? Tipo, antigos paradigmas vão ser abandonados porque eles já são inúteis e estão obviamente fracassados e violentos e perversos, né? Para a gente chegar nos novos paradigmas comunitariamente, né? Da agroecologia, do amor, da cooperação, do plantio, da comida sem veneno, do cocô que a gente não joga no nosso rio que abastece a nossa água, enfim, fazendo compostagem, fazendo saneamento ecológico, e das cooperativas, né, da organização econômica mais justa. Então, isso tudo é um novo que está por vir, eu tenho fé, e que eu acho que vai chegar também através das redes, e a gente não sabe ainda, mas a gente pode ajudar a construir, né? E é por isso que uma última proposta ali seria a gente manter talvez essa própria página, que é um site, né? Esse link que vocês estão vendo aí é um site que você pode mandar para qualquer um, que pode editar tudo isso aí para a gente tentar, né, avançar mais nessa construção sobre o que é organizar uma rede, principalmente de uma forma mais simples possível, né, para a gente formar novas redes de pessoas que não estão familiarizadas com isso, né, às vezes nem conheceram nenhuma rede tão próxima assim. O que vocês acham? A Luísa está falando para a gente entrar lá na sala de agroecologia. E emergência climática, sim, acho que já deu a hora. Eles já estão lá. Estão esperando a gente. Ah, foi mal. Então vamos, não sabia disso. Tudo bem, gente? A gente ir para outra sala da outra oficina. O link. Já tá aí, esse link aí. Ah, tá.